Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre o princípio da conservação das cargas elétricas. O que esse princípio fala? Que se você tem, por exemplo, corpos que têm carga elétrica e você coloca esses corpos em contato, né? Depois de ter esse contato, você vai ter essas cargas distribuídas, né, entre esses dois corpos, mas essa carga ela vai permanecer constante antes e depois de um contato, tá? Então a gente diz o seguinte, que a carga elétrica de um sistema é conservada antes e após o contato. A gente pode escrever isso como equação também. A gente pode dizer o seguinte, que o somatório das cargas iniciais é igual ao somatório da carga final, tá? Então aqui, por exemplo, você tem duas ou mais partículas. E essas partículas elas têm carga. Então você coloca elas em contato e depois de fazer o contato, você vai ter que essas cargas se distribuem entre as partículas, tá? Mas essas cargas, elas têm que ser conservadas, tá bom? Essa equação aqui, vendo dessa forma, ela fica um pouco mais difícil de enxergar, mas isso aqui é o seguinte, vamos supor aqui que você tenha aqui duas partículas antes de um contato. Então, nesse caso aqui é antes do contato. Então, você vai ter uma partícula 1, que eu vou chamar de 1, e outra partícula que eu vou chamar de 2 aqui. Essas partículas elas vão ter uma carga Q1 e uma carga Q2 aqui no início. Uma carga qualquer que eu não sei o valor ainda, tá bom? Só para a gente fazer aqui fazer um exemplo. Então, você vai pegar essas duas partículas que estão separadas e aí você vai encostar as duas, tá? Então, você vai pegar essas duas partículas, esses dois corpos, né? Você vai encostar os dois. Então, você vai ter aqui a partícula 1 em contato com essa partícula 2, tá? Encosta as duas. E aí, depois que você encostar, a gente vai ter uma transferência de carga aqui, que a gente viu isso lá nos processos de eletrização, né? Essa eletrização por contato. Então, quando você encosta esses dois corpos, eles vão distribuir a carga entre si, né? Se um deles estiver carregado, ou os dois. Então, depois do contato, deixa eu escrever aqui. Depois do contato, a gente tem que essas partículas, elas vão ter uma carga, que a gente tem a partícula 1, né? E a partícula 2, elas vão ter uma carga Q1', né? E Q2', tá? Então, como que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever a equação agora, essa mesma equação aqui, ó, eu vou aplicar ela para essa situação aqui, que é o caso de duas partículas que entram em contato. Então, eu posso escrever o seguinte, né? Que a carga 1 mais a carga 2 é igual. Lembrando, a carga 1 é a carga da partícula 1 no início e a carga 2 é a carga da partícula 2 no início, né, antes do contato. Então você tem que ter muito claro na sua cabeça quais são as cargas antes do contato e quais são as cargas depois do contato. Então a carga depois do contato vai ser a carga Q1', que eu chamei por esse nome aqui, um nome qualquer, né? Só para exemplificar, e Q2', tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar essa carga 1 e essa carga 2 aqui no início, que é antes do contato, e somar as duas, e depois pegar a carga Q1' mais a carga Q2' depois do contato, quando você fizer essa soma, tem que dar o mesmo valor. Então, por exemplo, se desse lado aqui da igualdade deu 5, desse outro lado aqui também vai dar 5, tá? As cargas, elas são conservadas, você não tem carga perdida. Ela não pode desaparecer do nada, né? E nem aparecer de uma coisa que você não tem ideia, tá? Então aqui a carga tem que ser conservada, por isso que chama princípio da conservação das cargas elétricas. Então, antes do contato, o somatório dessas cargas é o mesmo, e depois do contato, o somatório também vai ser o mesmo, tá bom? Essas cargas se conservam.
Então aqui eu vou fazer um exemplo para isso ficar um pouco mais claro, que é o exemplo 1 aqui. Fala o seguinte: duas esferas idênticas repartem igualmente a carga entre si após o contato. Então acontece o seguinte: você tem duas partículas que, quando acontece esse caso de repartir a carga igualmente entre si, quer dizer que as partículas elas vão ter a mesma dimensão, né, o mesmo tamanho ali, e também vão ser idênticas entre si, tá? Então, essas partículas elas repartem igualmente a carga entre si após o contato. Sendo a carga Q1 igual a 6 coulombs e a carga Q2 igual a 2 coulombs antes do contato, qual é a carga de cada uma das esferas após o contato? Então, para a gente saber isso, a gente tem que usar, né, essa equação aqui, tá? Essa equação, essa primeira aqui, o somatório da carga inicial é igual ao somatório das cargas finais, é igual a essa daqui, tá? Só que nesse caso aqui, você pode aplicar para mais de 3 cargas. Por exemplo, você pode fazer Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a Q1' mais Q2' mais Q3', né? Que são as cargas iniciais e as cargas finais. Nesse caso aqui do exemplo, como são só duas partículas, dois corpos, a gente vai usar essa daqui mesmo, tá? Que é a mesma coisa dessa daqui, né? Essa daqui é a derivada dessa primeira. Então, a carga Q1 mais Q2, a carga Q1 mais a carga Q2 vai ser igual às cargas finais, né? O somatório das cargas finais, que vai ser Q1', né? Mais Q2', certo? Estou aplicando essa equação aqui mesmo, que a gente acabou de ver. E aí, você tem que observar o seguinte, que as duas esferas são idênticas e repartem igualmente a carga entre si após o contato, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: essa carga Q1' e essa carga Q2', elas vão ter o mesmo valor, tá? Então, eu vou chamar de Q a carga de cada uma das esferas. Então, aqui, ó, eu vou chamar de Q. Q vai ser a carga de cada uma das esferas, tá? A carga de cada uma das esferas. Então, onde está Q1' e Q2' aqui, eu vou substituir por Q, tá? Somente pela letra Q, porque as cargas são iguais, né? O exercício fala pra gente que as esferas são idênticas e elas repartem igualmente a carga entre si, tá? Então, aqui vai ficar Q1 mais Q2, repetindo esse lado esquerdo aqui, e no lugar de Q1' e Q2' eu vou colocar Q mais Q, tá? Que é a carga de cada uma das esferas após o contato. Deixa eu completar aqui. Após o contato. E agora é só substituir mesmo, tá? Então a carga Q1, o exercício fala que vale 6 coulombs, então no lugar de Q1 eu vou colocar 6. A carga Q2 vale 2 coulombs, então vou colocar 2 aqui, é igual. Q mais Q, eu posso somar isso aqui, né? Porque são duas incógnitas que têm o mesmo valor. É como se fosse x mais x, né? Então, Q mais Q vai dar 2Q, certo? 6 mais 2, isso aqui vai dar 8. 6 mais 2 dá 8. Isso aqui vai ficar igual a 2Q. Esse 2 aqui, ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar aqui Q é igual a 8 dividido por 2, né? Aqui eu passei ele dividindo e já inverti a equação, né? Num passo só, tá? 8 dividido por 2 dá 4, né? Então, a nossa carga Q é igual a 4 coulombs. Isso quer dizer que cada uma das esferas tem 4 coulombs de carga, né? E aí, se você quiser saber se a sua resposta está correta, você pode tirar a prova disso aqui. Vamos pensar o seguinte: antes do contato entre as esferas, a gente tinha a esfera Q1 com carga de 6 coulombs e a esfera Q2 com carga de 2 coulombs. Então, se você somar 6 mais 2, vai dar 8 coulombs, que é a carga de todos os corpos antes do contato, certo? Deu 8 coulombs.
Se você pegar também a carga depois do contato, tem que dar 8 coulombs também, né, o mesmo valor. Então é o seguinte, se Q é a carga de cada uma das esferas após o contato, então uma esfera vai ter 4 coulombs e a outra esfera também vai ter 4 coulombs, né? E você somando 4 mais 4 também dá 8. Então a gente viu que a carga elétrica antes do contato tinha um valor, que foi 8 coulombs, e depois do contato continuou o mesmo valor, que também é 8 coulombs, tá bom? Então, esse é o nosso princípio da conservação das cargas elétricas, beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Tchau, tchau.